Este vídeo é sobre modelagem e o cara da vez se chama Geraldo Rufino. Tô com a minha colinha aqui para vocês entenderem um pouco melhor quem é esse cara e o que a gente pode modelar sobre ele. Ele é dono da empresa JR Diesel, é a maior empresa de reciclagem da América Latina. E ele quebrou 6 vezes desde que começou a empreender, com 7 anos. Ele perdeu a mãe aos 7 anos e começou o seu empreendedorismo, como ele fala. Uma das coisas que ele aprendeu com a mãe que a gente pode modelar é a gratidão. Desde pequeno ele já exercia a gratidão. A mãe dele sempre falava para ele agradecer ao invés de reclamar das coisas, e isso moldou, vamos falar, o mindset ou a mentalidade do Geraldo Rufino. Então muitas coisas a gente vê que ele aprendeu exercendo a gratidão. Então, por exemplo, ele escreveu 2 livros. Um se chama O Catador de Sonhos e o outro se chama O Poder da Positividade. Então ele é um cara muito positivo. Tem 2 palestras dele no TED. Se vocês quiserem assistir, tá no YouTube também. É bem interessante. Você consegue sentir a energia do Geraldo Rufino. Outra coisa que ele aprendeu com a mãe foi ajudar ao próximo. Eles eram muito pobres, não tinha muito, mas mesmo assim, o pouco que tinha, ele aprendeu a distribuir, a dividir. Então, isso vai moldando você. Então, você vê que algumas pessoas que nascem em classes minoritárias, ou sejam, ou negros ou pobres, eles acham que a vida deve algo a eles. E outras acham que a vida não deve nada. Geralmente são essas pessoas que se mexem e que conseguem produzir coisas extraordinárias. Então ele foi uma dessas pessoas, ele é uma dessas pessoas. Ele quebrou 6 vezes e 6 vezes ele se reergueu. E um dos códigos é exatamente esse. Eu marquei algumas coisas aqui, ó, por exemplo, o pensamento positivo. Então a maneira que ele vê lidar com a crise de maneira positiva é uma coisa que a gente pode modelar. Ele fala que a crise é uma coisa que está na nossa cabeça. A gente pode realmente olhar para a crise e se sentir acuado e não fazer nada, ou você olha para a crise e vê uma oportunidade, porque na crise o dinheiro ele troca de mão. Então, dependendo da maneira que você olha no momento de crise, vai determinar como você vai reagir ou como você vai agir. Porque você pode agir antes, se você tiver essa visão de antecipar a crise, mas caso você já esteja na crise, você consegue também reagir de uma maneira melhor. Então, o foco e a determinação, porque você quebrar 6 vezes e conseguir se reerguer e conseguir manter num alto padrão, a empresa dele é a maior da América Latina, para a gente entender quem é o tipo de empresário que a gente está falando. Então, o foco, a determinação de se levantar de novo, de não olhar para as dificuldades, mas não olhar e ficar prostrado diante delas. Ele tem um olhar de, eu vou olhar para essa dificuldade, eu vou aprender alguma coisa com ela, eu vou crescer, eu vou evoluir e não vou errar na mesma coisa. Então, esse é um código bem legal. O segundo código, que eu achei bem interessante dele, na palestra ele até fala sobre isso, são metas atingíveis. Ele não joga uma meta lá em cima, ele joga uma meta lá embaixo, que é uma meta que dá para ele atingir, e quando ele atinge, ele aumenta essa meta, mas ele coloca uma meta atingível. Então, isso é bem legal, porque às vezes a gente quer jogar uma meta lá longe, uma meta enorme, que a gente sabe que não vai atingir. Esse código foi bem legal. O terceiro código é o pensamento positivo. Então, se uma pessoa tem uma mentalidade positiva, ela vai olhar as coisas de uma certa maneira mais leve, vamos dizer assim. Então, por exemplo, você pode pensar assim,
eu sou pobre, eu tenho muito pouco, então não tem como eu ajudar ninguém. Ou você pode pensar, mesmo com pouco, eu posso ajudar outras pessoas, posso ser abundante. Gratidão, eu tenho pouco, então não tenho muito pelo que agradecer. Mas se você não consegue agradecer pelo pouco que você tem, muito difícil você vai ser colocado em muito, porque você não é grato pelo que você já tem. Então, essa mentalidade positiva vai fazer você se sair melhor diante da vida, porque a vida ela é difícil, como foi difícil para ele. Então ele nasceu pobre, negro, perdeu a mãe aos 7 anos, não tinha muitas opções, teve que ser um catador de latinha, comia nesse lugar, que o pessoal até, tipo, ele fala na palestra, você não tem vergonha, ou você não tem doença por ter comido nesse lugar e tal, ele fala, vergonha nem doença, o que eu tenho é imunidade. Então veja a mentalidade dele, ele olha para uma situação que outras pessoas olhariam com olhar de desprezo ou de vergonha, muitas pessoas não gostam de falar de onde saíram, e ele olha para essa situação e ele tira algo positivo. Ele tira o quê? Eu criei foi anticorpos, eu criei foi coisas que me ajudaram a lidar com outro tipo de doença, porque os anticorpos, eles te ajudam a ficar imune a outros tipos de doença. Então, quando você quebra e você lidar melhor com a crise, você se reergue, você consegue ficar de pé de novo diante do seu empreendedorismo, vamos dizer assim, você vem mais forte. Toda pancada que você leva e você consegue ficar de pé, você fica mais forte e não mais fraco. Então, o pensamento positivo vai te fazer olhar diferente e ter essa mentalidade. E toda a dificuldade ela vem para te fazer crescer e te tornar mais forte. Então, esses são os códigos do Geraldo Rufino. Foi a pessoa que a gente modelou na semana passada, dentro do Pior Ano. E eu espero que com esses ensinamentos você venha crescer, você venha evoluir, venha mudar o seu mindset. Venha se tornar uma pessoa mais positiva, uma pessoa mais próspera, uma pessoa mais grata, uma pessoa que ajuda ao próximo, uma pessoa abundante, uma pessoa transbordante. Se inscreva no canal se esse conteúdo faz sentido para você e deixa o teu like, o teu comentário, comenta se tem alguma pessoa que vocês querem que eu faça um vídeo sobre modelagem. A gente pode estudar e estar fazendo esse vídeo. Até a próxima e um abraço.